Quero saudar a você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quero convidar a você para darmos mais um passo na nossa escalada do monte da entrega absoluta. No livro de Gênesis, capítulo 22, versículo 16 a 14, diz assim a palavra de Deus: E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha, amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste teu filho, teu único filho. E então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelo seu chifre no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Querido, quero convidar a você a mais uma vez subirmos ao monte de Moriá junto com Abraão. Falamos que o sinônimo de Moriá quer dizer sacrifício e abnegação. E entendemos também que neste monte foi o lugar que Abraão passou a maior prova de sua vida e da sua caminhada espiritual. Por isso gostaria de convidar a você para que mais uma vez olhássemos com a visão de Abraão essa subida ao monte de Moriá. Quando eu me confronto com a palavra de Deus, quando você ler a palavra de Deus, eu percebo que há uma verdade muito grande na caminhada de Abraão. É que a Bíblia nos fala que não existia nenhum outro homem que teve que dar tanto como Abraão em sua caminhada. Por isso, querido, eu quero convidar a você a entender que, de uma perspectiva humana, podemos não querer participar do que Deus nos chama para fazer. Contudo, a exigência de Deus na minha e na sua vida é absoluta, é inquestionável. Obediência à sua perfeita vontade de Deus. Por isso eu quero convidar a você também a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que nos diz o seguinte: Portanto, irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é esse culto racional de vocês. Não se amolde aos padrões deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejais capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Isso foi o que Abraão experimentou na sua caminhada da redenção absoluta. E embora saibamos disso, ainda há uma parte de nós que quer se rebelar contra a ordem de Deus para a nossa vida. E eu quero convidar a você a continuar a entender que a medida que devemos tomar para a nossa escalada, vimos já algumas medidas. A primeira que nós vimos envolve a percepção. Devemos estar em posição de ouvir Deus. Será que você tem ouvido Deus ou ouvido as pessoas falarem? Por isso, use a sua percepção para ouvir a voz de Deus. A segunda, nós vemos isso muito claro na vida de Abraão, envolve preparação. Abraão estava com as suas mãos preparadas, Abraão estava com os seus olhos preparados, com o seu coração preparado para fazer aquilo que Deus lhe mandara. Mas agora eu quero fechar esse ciclo dessa escalada pensando com você sobre
um terceiro envolvimento. E esse terceiro envolvimento envolve a nós e ao nosso próprio Deus. É o envolvimento de participação. Essa participação é algo importante. E, querido, a primeira coisa que eu encontro aqui é que essa participação ela é pessoal. No versículo 6 desse texto nos diz: e tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Abraão pessoalmente colocou a lenha sobre Isaque. Ele pessoalmente tomou o fogo e o cutelo. Ele pessoalmente tomou o caminho. Para Abraão, este foi um caso de empenho pessoal, de sacrifício pessoal na sua caminhada. Podemos encontrar isso também como exemplo em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quando abrimos a Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8, nós lemos o seguinte: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou o que é ser igual a Deus. Era algo que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma de homem, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ainda no capítulo 22 de Lucas, no seu versículo 42, nós encontramos Jesus fazendo esta oração: Pai, se o Senhor quiser, afasta de mim este cálice de horror, porém eu quero a sua vontade e não a minha. Queridos, há um exemplo claro de uma participação pessoal, e você está pessoalmente, intimamente envolvido com Deus, envolvido com a obra de Deus. Deus tem um plano perfeito, precioso para a sua vida, só que a sua participação ela será fundamental para que seja realizado. Então a primeira coisa nessa participação minha e sua é uma participação pessoal. A segunda coisa que eu encontro nesse texto é que é uma participação profunda. O texto do versículo 7 ao versículo 10 nos diz o seguinte: e então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele respondeu: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha, e estendeu a Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Abraão obedeceu a boa e completamente a ordem de Deus. Em nada ele desistiu de tudo que ele tinha desejado, vivido, para mostrar o amor que ele sentia por Deus. O que é um ato de amor? É um ato de adoração. Tem chegado a este lugar a sua vida, a sua caminhada? Como Abraão pôde fazer isso? Querido, ele fez isso porque já lá no versículo 2 desse mesmo capítulo, Isaque já estava morto. Ele morreu. No versículo 2 diz o seguinte: então disse Deus: tome teu filho, teu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto no monte que lhe indicar. Quando Deus pediu para ele, esse foi o nível de comprometimento deste homem com o Senhor. E esse é o segredo para chegar ao cume do monte da absoluta rendição. Isaque já tinha sido oferecido no coração de Abraão. Até aqui, a participação foi de Abraão. Ele teve uma participação profunda. Ele teve que entregar seu único filho.
Mas agora, querido, podemos ver que Deus entra neste plano, nessa participação, nessa escalada. Da mesma forma, Deus quer entrar na nossa escalada para que possamos viver o melhor de Deus, possamos enxergar a glória de Deus. Foi assim que Abraão viu, foi assim que Abraão enxergou o milagre de Deus. Por isso, querido, agora passamos para a participação poderosa. Não é a participação de Abraão, mas agora é a participação de Deus. Aquilo que nos cabe fazer, Deus não fará. Mas aquilo que nós não podemos fazer, Deus fará um grande milagre. E é por isso, querido, que Abraão recebeu de Deus a participação desse momento difícil. E olha só como foi a atuação de Deus neste momento. Ele recebeu, primeiramente, a provisão de Deus. No versículo 11 nos diz o seguinte: mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Abraão entregou Isaque e conseguiu de volta porque estava disposto para Deus. Podemos explicar, simplificar isso, dizer o seguinte: a fé de Abraão honrou o Senhor e Deus, por sua vez, honrou a fé de Abraão. Pense nisso. Enquanto Abraão e Isaque subiam de um lado da montanha, um carneiro estava chegando do outro lado da montanha. Deus tinha ido na frente e abriu o caminho, e isso continua funcionando nos dias de hoje. Nosso Deus ainda é o Jeová Jiré, o Deus proverá, quando fazemos o que Ele nos diz. Não se importando com o que custe, nós vamos ver Ele abençoando de uma maneira profunda a nossa vida. Nós vamos ver a provisão de Deus. A segunda coisa que ele recebeu de Deus, Abraão recebeu o louvor de Deus. O texto no versículo 12 diz para nós o seguinte: então disse, não estenda a mão sobre o moço, não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste teu filho, teu único filho. Queridos, Abraão começou a ouvir o Senhor a dizer: eu estou muito contente com você. Este versículo aponta para todo o propósito por trás deste episódio. Deus queria que Abraão estivesse em um lugar total de entrega, de amor a Ele. Isto é o que acontece em nossa vida também. Deus não quer o seu Isaque, Ele quer você. Existe alguma coisa na sua vida que você ainda não está disposto para entregar, para dar ao Senhor? Existe alguma coisa na sua vida que você ainda não está disposto para dar ao Senhor? Abraão, por ter dado de uma forma bem clara, ele recebeu o louvor de Deus, mas ele também recebeu de Deus o cumprimento da promessa de Deus. No versículo 15 ao versículo 19, nós encontramos a palavra de Deus dizendo o seguinte para nós: e então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde o céu e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua descendência como a estrela dos céus, como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá portas dos seus inimigos, e a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. E então Abraão tornou aos seus moços, e levaram-se e foram junto para Berseba, e Abraão habitou em Berseba. Deus renovou a aliança com Abraão. Deus cumpriu a sua promessa feita no capítulo 12, versículo 3, quando ele diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Este é apenas um lembrete que a condição de uma relação ainda estava intacta. Deus sabia o que Abraão iria fazer. Ele pôs à prova Abraão para que pudesse ver o que estava em seu coração. Ele foi levado para um lugar abençoado, de paz, de provisão e promessa, porque colocou Deus antes de tudo na sua vida. Ele recebeu o cumprimento da promessa, e Deus tem promessa para mim e para você. Mas se você realmente quer o melhor de Deus, se você quer realmente subir o monte da abnegação absoluta, da redenção absoluta, você precisa colocar Deus, o nosso Deus, em primeiro lugar. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Querido, no monte da entrega absoluta, nós precisamos colocar em primeiro lugar o nosso Deus. Então, eu gostaria de questionar a você: tudo que você tem são totalmente, absolutamente entregue nas mãos de Deus? Tudo que você é está nas mãos de Deus? Eu repeti de novo para você: Deus realmente não está interessado no seu usar. Deus está interessado em você. É por isso que a segunda etapa da nossa escalada teve que ter participação de Abraão. Teve que ter uma participação pessoal, íntima de Abraão. Teve que ter uma participação profunda de Abraão, quando ele preparou todo o lugar para imolar o seu filho. Mas também teve que ter a participação poderosa do nosso Deus. E por causa dessa participação de Deus, Abraão recebeu a provisão de Deus. Abraão recebeu o louvor de Deus. Abraão recebeu as promessas de Deus. Eu gostaria que você pensasse: será que ele tem tudo de você? Será que você, nesse período que estivemos fazendo essa escalada, pode chegar nesse segundo ponto, nesse terceiro patamar, dizendo: agora é minha parte, para que Deus possa cumprir as suas promessas? Eu quero convidar a você a fechar os seus olhos. Quero convidar a você a colocar-se diante de Deus. Deus quer você. Deus quer trabalhar em você. Deus quer usar você. Pai, nós chegamos mais uma vez em teu altar. E agora, Pai querido, a nossa entrega é pessoal. Queremos nos colocar diante do Senhor à tua disposição. A nossa entrega é profunda, Pai. Porque, Pai querido, sabemos que precisamos do Senhor e confiar no Senhor, para que possamos experimentar, Pai querido, aquilo que o Senhor tem de melhor para nós, para que possamos experimentar a sua provisão, o seu louvor e o cumprimento das suas promessas em nós. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém.